Cai o número de acidentes nas rodovias federais no fim do ano, mas o Brasil ainda está entre os líderes de mortes nas estradas. Entre o Natal e o Ano Novo, 310 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais, segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal. Apesar da redução de 18% em relação ao ano anterior, o número preocupa. O Brasil aparece em quarto lugar entre 180 países no ranking mundial de mortes no trânsito, atrás da China, Índia e Nigéria. São tragédias como esta do fim de semana, envolvendo 2 carros e uma carreta na BR-040, em Minas Gerais. 2 casais e uma criança morreram. Junto com o número de vítimas, crescem também os gastos com as mortes no trânsito no Brasil. Desde 2001, o valor triplicou, de 1 bilhão e 800 milhões para quase 5 bilhões e meio de reais em 2012. Nos últimos 20 anos, o país avançou na prevenção de acidentes. Aprovou o novo Código de Trânsito e a Lei Seca, por exemplo. Mas isso ainda não é suficiente para tornar as ruas e estradas mais seguras. Para o presidente de uma ONG que mapeia as ocorrências no trânsito em todo o país, um dos problemas está na sensação de impunidade. Na capital paulista, pouco mais de 1.800 agentes de trânsito são responsáveis por fiscalizar os quase 4 milhões de veículos que circulam diariamente pelos 17 mil quilômetros de vias. O cidadão precisa saber sobre riscos, comportamento seguro. A hora que ele aprende o comportamento seguro, ele começa a ter conduta segura. E a conduta segura leva à diminuição dos acidentes. Diminuiu, mas ainda é alto. Como é que a gente figura e por quê? Quais são as razões da gente figurar na 4ª colocação nesse ranking mundial, Ayrton? É porque não há educação de trânsito, né? As pessoas não aprendem na escola, né? Não há educação, não há respeito ao trânsito. E também, um detalhe que eu não vi nenhum jornal apontar, a falta de segurança nos veículos. A indústria automobilística brasileira resistiu quanto pôde a inovações que desde o ano 2000, desde 1995, já existiam nos países, como, por exemplo, airbag para proteger os que estão dentro do veículo e ABS para que o freio seja mais seguro. Até hoje, os carros populares não são obrigados a ter airbag e nem ABS. Não são obrigados. Quer dizer, por quê? Porque políticos que, a serviço da indústria automobilística, fazem o boicote de que essa segurança seja dada aos veículos, para aqueles que compram, ter segurança para andar nas estradas. Então, isso não foi apontado até agora. Uma das causas desse índice, não só de mortes, mas também de acidentes, de vítimas que ficam feridos, que foram este ano 170.805 pessoas que ficaram feridas em acidentes de trânsito, não é? E as mortes foram as 40 mil e pouco. Quer dizer, esse dado é importante, a segurança dos veículos. Veja, você compra um carro popular, vai ver se ele tem ABS, vai ver se ele tem airbag, vai ver se eles têm os mecanismos mínimos de proteção ao condutor e aos passageiros. Virei impunidade, não contribui para esse caso? Eu acho que é mais um fator, além do que já foi destacado, tem a questão da impunidade. Agora, tem um outro fator, Ricardo, que normalmente a gente não destaca, mas me parece importante, que é a qualidade das estradas brasileiras, porque a culpa sempre é do cidadão, nunca é do Estado. A BR-040, quem for andar, aquilo é criminoso. O Estado de Minas, pela localização geográfica que tem, é onde passa o maior número de estradas federais. Vai ver em que condições estão essas estradas, né? Então, ninguém fala que elas são pessimamente mal construídas, primeiro, excesso de curvas, mal sinalizadas, mal asfaltadas, mal conservadas. Isso ninguém fala. E a culpa sempre é do motorista. Ele é imprudente, o motorista brasileiro é assim. Então, é necessário a gente começar a pensar, quando anda pelo Brasil, ver as péssimas condições que tem as estradas. E no caso das cidades, dos acidentes graves que ocorrem nas cidades, ver a péssima condição de conservação das ruas, falta de iluminação, né? E muitas vezes o dirigente municipal, o administrador, quer resolver o problema diminuindo a velocidade. Quer dizer, é bem Brasil, é coisa que só tem no Brasil, igual Jabuticaba. Então, você tem a Marginal Tietê, como você vai resolver o problema? Você vai asfaltar, iluminar, sinalizar? Não, se diminui a velocidade da via expressa. Depois fazem piada de Portugal. Emilson Nunes Costa lembra que uma das principais causas é o fato de não ter rodovias duplicadas, o que força mais as ultrapassagens indevidas e perigosas, né? E o Robson de Itapevi lembra pelo WhatsApp que o trânsito mata no Brasil mais do que guerras ao redor do mundo. Sim, mas olha, fica intrigado que São Paulo tem.
São Paulo tem rodovias duplicadas e nem por isso é educação do trânsito. Chega, aproveita rodovias boas que tem em São Paulo e aí sai em excesso de velocidade, continua dirigindo embriagado. Mas na Alemanha não tem limite de velocidade. Não dá, mas tem educação de trânsito. Mas tem estradas boas. O sujeito que está na esquerda vai a 200. Né? O problema é que as nossas estradas, quando a gente anda pelo resto do Brasil aí, é caso de chamar a polícia. Ou eles fazem aquele asfalto creme cracker, de bolacha. Que você sabe que 6 meses depois vai chover, abre buraco, e depois a culpa é no motorista.